Olá, você acompanha o programa Em Pauta. Aqui você tem a oportunidade de conhecer o trabalho dos vereadores de Campinas. O vereador Arthur Orsi é o nosso entrevistado de hoje. Ele foi o mais votado nas eleições de 2012, com mais de 13 mil votos. O vereador exerce, a partir de 2013, o terceiro mandato consecutivo. Ele é o primeiro vice-presidente da mesa diretora até esse ano. Presidiu o PSDB da cidade por 2 vezes e foi líder de bancada na Câmara. O vereador é autor de 1.088 indicações, mais de 140 projetos e mais de 700 requerimentos. Olá, vereador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Olá, Pamela, é um prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores da TV Câmara. Muito obrigado pelo convite. Vereador, a gente vai fazer um balanço agora nesse primeiro programa e eu queria saber, o senhor sempre pautou pela transparência, uma vez que o senhor é autor de diversas leis referente à transparência no Legislativo, no Executivo? Pamela, a gente tem, por princípio, atuar na vereança de uma maneira onde deixe tudo que se refere à administração pública, a despesas públicas, ao erário público, como o próprio nome diz, é público, com maior grau de conhecimento e de transparência para a população da cidade. Então, desde que, quando nós assumimos, nós sempre pautamos o trabalho por trazer inovações na legislação, onde o cidadão possa acompanhar, através de uma ferramenta que hoje é universal em qualquer canto do mundo, não só o cidadão de Campinas aqui em Campinas, mas o cidadão de Campinas que está no mundo, ele pode, através da internet, acessar os dados referentes à sua cidade, a Campinas, ao seu bairro, à Câmara Municipal. Então, a internet foi, na verdade, uma revolução na democratização das informações. Então, nós estamos utilizando, nossos projetos, eles, na sua grande maioria, têm por finalidade utilizar a internet cada vez mais para dar conhecimento à população de tudo aquilo que se refere à administração pública de uma maneira geral. Dessa forma, o vereador é autor da Lei 1466, que tornou obrigatória a publicação na internet dos nomes dos empregados das empresas prestadoras de serviço terceirizados que atuam junto à administração pública direta e indireta. Ele é autor também da Lei 14.608, que obriga a Prefeitura a divulgar no Diário Oficial do município o CNPJ das empresas que firmarem contratos, acordos, convênios ou outros tipos de ajustes com o poder público municipal. E outra lei também, vereador, é a 14.101, que estabelece que empresas públicas, sociedades de economia mista e demais empresas controladas pelo Executivo deverão publicar por meio de site na internet a relação de receitas e despesas de forma especificada mensalmente com o nome do beneficiário do pagamento, endereço e o número do CNPJ ou CPF. Essas leis estão sendo cumpridas, vereador? Sim, essas leis estão sendo cumpridas em parte. Na verdade, a lei que determina a publicação do nome dos servidores terceirizados por parte da Prefeitura e da Câmara Municipal, a administração ela publica algumas áreas e outras não tem publicado. E muitas vezes, quando publica meses retroativos, por exemplo. No site da Prefeitura tem secretarias, por exemplo, que publicou a relação dos terceirizados até o mês de maio desse ano. Depois não publicou mais. Outras publicaram até o mês de junho. Então está sempre havendo um atraso, sendo que a lei prevê uma publicação mensal constante. Essa outra lei também que vocês se referiram, que eu acho que também é muito importante, que é a que trata sobre os gastos e receitas das empresas da sociedade de economia mista, empresas públicas. Na verdade, hoje, pela Lei de Acesso à Informação, a administração pública direta tem a obrigação de fazer essa publicação, mas as empresas públicas não tinham. E quando houve aquele escândalo de corrupção aqui em Campinas, que nós cassamos o prefeito e tudo se originou na Sanasa, que é a nossa maior empresa pública, que é a nossa sociedade de abastecimento e saneamento, não havia uma transparência como ocorre hoje, graças a essa nossa lei, que na ocasião foi sancionada, nós propusemos e foi sancionada ainda no limiar aí entre a saída de um prefeito cassado e a entrada de um outro que também acabou sendo cassado. Então a Câmara teve muita sensibilidade para fazer isso.
E tem outras leis também que a gente faz até questão de salientar, que do nosso ponto de vista foram também muito importantes. O senhor fica à vontade para destacá-las ou quiser até falar um pouco mais sobre essas que eu falei aqui para o telespectador, o senhor fica à vontade. Não, muito obrigado. Mas nós tivemos também uma lei muito, do nosso ponto de vista, que foi muito interessante, muito importante, que obrigou a Prefeitura e a Câmara a colocar em todos os veículos da frota oficial, e hoje são mais de 1.000 veículos no município, né, o brasão da prefeitura, o brasão do município escrito a serviço do poder público, porque estava havendo muitos desvios de conduta de servidores, principalmente servidores comissionados, que pegavam os carros e utilizavam os carros para fins particulares, né? Então essa lei, do nosso ponto de vista, foi muito importante. Uma outra lei também que você já me deu a oportunidade de falar, que não está sendo cumprida, né? Que você tocou nesse assunto, quais estão sendo cumpridas e outras não. Uma lei, do nosso ponto de vista, também muito importante. Eu estive visitando os terminais de ônibus da cidade durante esse mês por conta das reclamações constantes no sistema de transporte. E nós temos uma lei muito interessante que obriga a administração a afixar em painéis nos terminais de ônibus em Campinas, né, e são 4 terminais grandes que nós temos em Campinas, uma relação, um painel com a relação de vagas de emprego na cidade, onde as empresas contratam, empresas terceirizadas de contratação de mão de obra, poderiam utilizar pagando uma taxa ao município. E essas empresas têm interesse em fazer isso e, infelizmente, hoje a gente percebe que existem painéis no terminal que são mal aproveitados, né, e não estão colocando, não estão disponibilizando as vagas de emprego que existem em Campinas e até na região. Então, é uma lei que nós acreditamos que alcança, tem uma finalidade, um alcance social importantíssimo, e por falta, né, de vontade, talvez política, essa lei não está sendo cumprida. E é uma coisa muito, muito simples de se fazer, né? Só para se ter uma ideia, hoje transitam nos terminais de ônibus da cidade mais de 300 mil pessoas por dia, né? Então seria muito importante, seria muito bom para a população se a administração tivesse colocando em prática essa nossa lei. Uhum. Agora, vereador, a gente falou da transparência, mas o seu mandato tem uma bandeira e o senhor atende alguma região específica da cidade ou não? Atende toda a cidade de Campinas? Nessa última eleição, eu tive a oportunidade de ser o vereador mais votado, com 13.401 votos. E nós tivemos uma votação bem espalhada pela cidade, né? Uma votação assim que foi muito boa do ponto de vista não só eleitoral, mas do ponto de vista de reconhecer o trabalho que nós fizemos durante todos esses anos enquanto vereador. Então, eu não tenho uma região específica da cidade que eu trabalho. A gente trabalha de uma forma geral, no nosso mandato, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente acha que é correto, que se quer votar os projetos que são encaminhados à casa, independentemente de eu estar na oposição ou não, enfim, a gente tem uma conduta de ver aquilo que é melhor para a cidade, né? De ter a independência de poder votar o projeto quando é bom e de fazer a crítica quando o projeto não é bom, né? E esse poder de crítica que o parlamentar tem, ele é fundamental, porque pela Constituição Federal, pela lei orgânica, a função mais importante, até do que legislar, né, é bom que se diga isso, é fiscalizar, né, os serviços públicos, fiscalizar a correta aplicação do dinheiro público, fiscalizar as autoridades, a maneira com que elas estão exercendo seus mandatos, enfim. Esse papel de fiscalização, ele é fundamental numa cidade com tantos problemas como Campinas, numa cidade que é polo de uma região metropolitana, é polo de desenvolvimento e que tem um orçamento só na administração direta em torno de 4 bilhões de reais. Então, eu acredito que esse papel de ter um mandato independente e de fazer e cumprir esse papel de fiscalização, de crítica, mas também de apoio
quando for bom para a cidade, a população de uma maneira geral reconhece, seja a população do centro, a população da região oeste, a população da região noroeste, a população dos distritos, né? Então eu não tenho um segmento, de forma objetiva, eu não tenho um segmento, um bairro, uma região onde eu tenho um trabalho mais profundo. Mas esse nosso trabalho, essa maneira da gente desempenhar o nosso mandato, eu acredito que a gente acaba conseguindo essa ressonância, né, por parte da população em todas as regiões de Campinas. Agora, vale lembrar que o vereador Arthur Orsi, ele foi o autor do pedido de cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos. Esse foi o ponto alto do seu mandato, o senhor acredita até agora? Eu talvez não chamo como ponto alto, né, porque eu acho que para ninguém em Campinas triste, né? foi bom ter cassado um prefeito. Inclusive, foi doído para nós e foi doído para a cidade. Mas, como eu disse, quando eu fui eleito para desempenhar um papel, né? E o maior papel que um vereador pode desempenhar, não só um vereador, mas qualquer parlamentar, é o papel de fiscalização. Porque o papel legislativo, a função legislativa, ela é importantíssima também, mas no âmbito municipal, os projetos e aquilo que o vereador pode tomar a iniciativa de propor sofre uma restrição muito grande do ponto de vista legislativo, da transferência de competências que a Constituição dá para cada ente, né? Então, o legislador municipal, além dele ter um papel restrito na propositura de leis e tudo mais, muitas das leis, a iniciativa compete ao executivo, né? Obviamente que daí nós exercemos nosso papel de filtrar, ver se a legislação está sendo bem aplicável, se não tem nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade, analisar o mérito, enfim. Mas, sem sombra de dúvidas, eu acredito que o grande papel de qualquer parlamentar, principalmente no âmbito do município, é fiscalizar. Fiscalizar o dinheiro do Fundeb, fiscalizar o dinheiro da saúde, fiscalizar se os serviços públicos estão sendo prestados corretamente, os contratos de prestação de serviços, os contratos terceirizados, né? E eu insisti muito nesse meu novo mandato também na fiscalização dos contratos terceirizados. Você questionou, né, diversos contratos. Exatamente, porque na época da cassação do ex-prefeito Hélio, o foco da corrupção estava concentrado nos contratos de prestação de serviços terceirizados, de mão de obra, de vigilância, de segurança, de preservação patrimonial. Contratos foi todos o material utilizado na comissão, no pedido inclusive, de cassação, né? Exatamente. Enfim, então foi através desse subterfúgio, né, nós podemos dizer assim, que a administração passada conseguia superfaturar esses contratos para depois negociar a remessa de dinheiros, né, de dinheiro por fora, através desse esquema de corrupção, né, que a cidade infelizmente passou. Então, toda vez que a gente percebe que tem um contrato onde o valor que a administração ajusta está diferente do valor de mercado, nós fizemos várias contestações aí, vocês têm acompanhado isso, a TV Câmara tem mostrado muito, inclusive, o contrato de prestação de serviço de poda, de manutenção das áreas verdes, o contrato de locação de veículos, né, que mais do que dobrou de 2012 para 2013, né, os contratos da merenda, né, que nós, através de denúncias também, nós apontamos aí superfaturamento e foram suspensos. Então, enfim, o que a gente pode perceber é o quanto nessas críticas e nesses apontamentos nossos, a administração acaba recuando e deixando de efetuar gastos e despesas, né, de certa forma com sobrepreço ou até superfaturados. Então, essa função nossa traz uma economia para os cofres públicos para que a administração possa depois aplicar o dinheiro naquilo que é essencial, né, como é saúde, como é educação, enfim. Você fiscaliza esses contratos, essas outras ações da Prefeitura através dos requerimentos. Eles têm sido uma das suas principais ferramentas no mandato? Sim. Os requerimentos de informação que nós enviamos para o Executivo, e o Executivo tem o prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 para nos responder, é um instrumento fundamental
para verificar o bom andamento dos negócios públicos, né, da administração pública. É bom lembrar também que na administração passada, esses requerimentos precisavam ser aprovados pelo plenário. E depois de todo o escândalo de corrupção, nós fizemos uma alteração no regimento, uma proposta minha e de outros parlamentares, para que os requerimentos não precisassem mais passar pela aprovação do plenário. Porque o prefeito sempre tem uma base muito ampla, né, de sustentação na Câmara. E na gestão do ex-prefeito Hélio, eu tive mais de 300 requerimentos de informação rejeitados. Então, Pamela, você percebe um instrumento tão importante para a fiscalização, nós éramos impedidos de exercer nosso papel através de sucessivas rejeições de requerimentos de informação, onde nós perguntávamos as mais diversas coisas, por exemplo, gastos de secretarias, gastos em contratos, valores de contratos, quantidade de produtos adquiridos, né, qualidade dos serviços prestados. Então, vários desses requerimentos, inclusive muitos da Sanasa, na gestão passada, eram rejeitados. E hoje, nós não precisamos mais que esses requerimentos passem por aprovação do plenário. O que nós temos hoje ainda, infelizmente, são as rejeições das convocações de secretários municipais, né? Um exemplo disso é que, recentemente, a Prefeitura subiu a tarifa de transporte coletivo de R$ 3,00 para R$ 3,30 e instituiu uma coisa nova que só existe na cidade de Campinas, não existe mais em nenhum outro lugar, que é o bilhete Uma Viagem. Para quem não tem um bilhete único, né, instituiu o bilhete Uma Viagem, que a pessoa paga os R$ 3,30 da tarifa, mais os R$ 2,00 do casco do bilhete, né, que vocês até já fizeram uma matéria aqui mostrando que no próprio bilhete vem a inscrição descartável. Então a pessoa não sabe que aquilo pode ser trocado por R$ 2,00. Tanto é que no último levantamento que foi feito pela INDEC, dos mais de 380 mil bilhetes vendidos só em outubro, mais da metade disso as pessoas não trocaram o cartão pelos R$ 2,00. Por quê? Porque não tem informação nos ônibus, não tem informação. Tudo muito rápido, né, vereador? As pessoas tiveram um mês só para se adaptar. Exatamente. E não tem informação nos bilhetes, nos painéis dos terminais, dentro dos ônibus, de que aquele bilhete pode ser trocado, né? Então, uma pessoa que vem de fora, por exemplo, entra no ônibus, paga os R$ 5,30, pega o ônibus, vai para a rodoviária e vai embora. Ele não sabe que aquilo ali vale. Outras pessoas que pegam um ônibus no terminal, ou pegam o ônibus fora do terminal, mas não descem depois no terminal central ou em outros terminais, porque o bilhete ele só pode ser trocado nos terminais e na sede da Transurc. Ele não tem como depois trocar o bilhete de R$ 2,00. Então, essas questões que a gente apontou, nós gostaríamos que o secretário de Transportes estivesse vindo aqui na casa prestar esclarecimentos, mas infelizmente daí o nosso requerimento foi rejeitado. Então tem algumas questões ainda que, infelizmente, nós da minoria, né, que queremos sempre um esclarecimento maior, uma informação mais profunda, ainda sofremos certa resistência para ter de maneira mais democrática essas informações. Mas a coisa avançou muito. Eu acredito que se nós pegarmos o que era a transparência na administração pública há 10, 15 anos atrás e o que é hoje, houve uma mudança profunda, muito em função da internet e também, não dá para esconder, em função da TV Câmara, né? Em função do papel, inclusive, que vocês desempenham aqui na Câmara, que é brilhante, é maravilhoso, esse acompanhamento que vocês fazem na internet, a cobertura das sessões, a cobertura das audiências públicas, né? As pessoas interessadas assistem a esses programas, assistem isso. Então, acaba tendo, obviamente, uma maior transparência. Tá certo. Vereador, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria deixar o senhor à vontade, você à vontade, para fazer suas conclusões finais, Pamela, em relação aos seus mandatos, né, até agora. Pamela, eu só gostaria de agradecer a você, a toda a equipe aqui da TV Câmara, aos jornalistas, aos profissionais, porque eu acredito que depois de quase 10 anos aqui na Câmara, a gente está sempre tentando evoluir e contribuir
né, para o amadurecimento dessa casa, amadurecimento da democracia, aperfeiçoamento dos serviços públicos, né, para que a administração melhore. Muitas vezes, alguns podem até achar que em determinados momentos a nossa crítica é um pouco mais ácida, mas nós entendemos que é fundamental isso, né, para que a gente possa estar sempre cobrando e sempre mostrando que a administração tem muito a melhorar. Né, que os serviços públicos, os impostos que são altos hoje, têm que ser bem aplicados. Então, eu acredito que a gente erra, a gente tem falha como qualquer um, mas eu acho que esse papel a gente vai continuar desempenhando, até por uma questão de consciência e de princípio. E queria agradecer muito a vocês, né, por dar esse espaço para a gente, por oferecer esse espaço e estar sempre fazendo a cobertura dos nossos debates. Tá certo, obrigada pela presença. Eu que agradeço. O programa Em Pauta fica por aqui, lembrando que você pode conferir a entrevista do vereador Arthur Reusse no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até um próximo programa.